Saudações, camaradas. Uma pergunta simples, vamos tentar dar uma resposta simples. A República Popular da China é socialista? A resposta, sim, ela é. Por quê? Bom, vamos começar com o bom e velho Marx. O que Marx nos fala? O modo de produção, a gente precisa entender o conceito de modo de produção. Certo? Vamos entender alguns conceitos. Modo de produção é a maneira como, em um determinado período histórico, as forças produtivas e as relações de produção se combinam para, mediante o trabalho, produzir riqueza. A maneira como essa riqueza é distribuída caracteriza o modo de produção. A gente tem isso em mente para dizer que a China é socialista. Vamos lá. Em uma sociedade socialista, em um modo de produção socialista, as forças produtivas e as relações de produção, elas são controladas pelo Estado, perfeito? Que distribui os recursos de maneira desigual. Bom, isso definiria a China. Perfeito? Falar, a China é comunista? Não, a China não é comunista. Sabe, a maioria das pessoas, eu vou tentar fazer sem ofender os nossos irmãos de inteligência limitada. A China não é comunista, nenhum país do mundo é comunista. Certo? O Brasil é comunista. O Brasil foi tomado pelo comunismo. Não, gente, deixa eu explicar para vocês. O comunismo e o anarquismo pressupõem a inexistência de Estado. Então, se existe um Estado, e pode ser Brasil, China, Estados Unidos, Albânia, Tuvalu, Burkina Faso, São Cristóvão e Neves, se existe Estado, não tem como ser comunista, porque o comunismo prescinde do Estado. Certo? Então a China não é comunista, mas ela é socialista. Ah, mas a China tem bilionários. E quem controla, eu não estou falando da propriedade. Propriedade é só um fator jurídico. Estou falando de controle. Quem controla a produção na China? É o Estado. O empresário é livre para, na China, fazer o que ele quiser? Adivinha? Pega outro ponto. No Brasil, algum bilionário já foi preso? Nos Estados Unidos, tirando aquele que praticou aquela coisa que começa com pedo e termina com filia, né? Que pegava adolescentes no mundo inteiro e levava para altos figurões do Partido Democrata. Tirando aquele bilionário específico que se suir, né? Termina com Sidou, ou foi suí, termina com Cidado numa prisão. Com exceção dele, algum bilionário foi preso? Então, e a China? Bom, nos últimos anos foram 14 executados. Pum! Sabe, os 2 tirinhos na nuca. Então, a China faz questão de deixar muito claro quem controla os meios de produção é o Estado, é o Partido Comunista Chinês. Ah, mas por que o partido se chama comunista? Porque o objetivo do socialismo é chegar algum dia na sociedade socialista. Não quer dizer que o partido pratique o comunismo, quer dizer que ele almeja o comunismo algum dia no futuro, é o objetivo. Certo? Simples assim. Olha esse cerrado aqui, esse remanescente. Algumas dessas árvores, isso é um cerrado típico, então as árvores são pequenas. Algumas dessas árvores pode não parecer, mas tem 50 anos. Mas elas já foram mudinhas. Então,
Imagine que o socialismo é uma mudinha de comunismo. Em algum momento ele almeja ser uma árvore comunista. Ó, isso aqui, gente, em algum momento um cajueiro deu um fruto, né, a semente, foi plantada, virou uma mudinha de caju. Hoje é um cajueiro, certo? Não é fácil de compreender? Tranquilo de compreender. Socialismo almeja o comunismo. Partido Socialista na China se chama Partido Comunista Chinês, porque em algum momento ele quer que a China seja uma sociedade comunista. A China não tem pressa, certo? É notório que quando, eu não me lembro, salvo engano, Zhou Enlai foi perguntado sobre a Revolução Francesa, isso lá para a década de 1970. O que ele respondeu? Falou que era um evento muito recente para comentar. Tinha acontecido há quase 200 anos. Então a China não tem pressa. Comunismo vai chegar na China semana que vem? Não, ele não vai. Ano que vem? Não. Enquanto a gente estiver vivo, com certeza não. Mas é o objetivo, é o caminho, certo? Vamos lá, vamos falar rapidamente sobre as forças produtivas e as relações de produção na China. Quem controla as forças produtivas, controle, a palavra é controle. Quem controla as forças produtivas na China é o Partido Comunista Chinês, certo? Ele decide. Ele permite que localmente as forças produtivas se arranjem, porque localmente não faz diferença. Esse é outro equívoco que as pessoas que falam que a China não é socialista parecem não compreender o conceito de propriedade privada. A propriedade privada, ela pode existir no socialismo, certo? Ela pode existir no socialismo sem problema nenhum. Você pode ser dono da casa onde você mora. Frequentemente, os chineses são donos da casa onde moram, do carro que dirigem, da terra que cultivam. E isso não caracteriza uma sociedade capitalista, de forma alguma. Até porque, vamos com calma aqui. O que caracteriza o capitalismo, então? Ora, a China tem lucro, as empresas chinesas buscam lucro. Isso não é socialismo. Isso é capitalismo. Olha, a China tem trabalho assalariado. Que horror! Isso é capitalismo? Gente, bebês, amigos, irmãos, irmãs, camaradas, o que caracteriza o capitalismo não é nenhuma dessas coisas que surgiram muito antes. Capitalismo não é caracterizado pelo lucro. O lucro existe muito antes do capitalismo, certo? Muito antes. O capitalismo não é caracterizado pelo trabalho assalariado. A gente vê referência disso na Bíblia, certo? Que foi escrito no tempo de Jesus. E vi algumas referências anteriores. Falo de Bíblia porque é um livro antigo que muita gente tem acesso. Não vou falar do Zendavesta, do Mahabharata, dos Analectos, livros outros, mas que ninguém tem em casa. A Bíblia todo mundo tem. Os capítulos mais novos da Bíblia foram escritos mais de 1800 anos atrás. Então é um livro antigo. Lá tem referência a trabalho assalariado. Lá tem referência a lucro. Lá tem referência a propriedade privada. Se essas três coisas existiam antes do capitalismo, elas não caracterizam o capitalismo. Porque senão nós teríamos que adotar uma tese como a de Sombart e a de Max Weber, de que o capitalismo existiu sempre. E isso a gente não assume, porque não é assim que a banda toca. Essas características existem há muito tempo em várias sociedades, em várias eras.
mas elas não caracterizam o capitalismo. O capitalismo ocorre se e somente se o trabalhador é separado do meio de produção pelo burguês. Essa é uma diferença enorme. Então acabamos de definir o capitalismo, certo? Ele acontece quando o trabalhador está separado pelo burguês dos meios de produção. Vamos dar um exemplo aqui, citando o livro antigo que todo mundo tem em casa. Jesus, ele é filho de José, ambos por profissão carpinteiros, certo? José era o carpinteiro da cidade natal dele, Belém, certo? Era o carpinteiro. Nazaré, que ele vivia, né? Era o carpinteiro. Quer dizer, ele não era um carpinteiro, ele era o. Certo? Cara, sabe a diferença? O português tem artigo, diferente do russo. Então dá para entender bem a diferença. Ok, Jesus era filho dele, seguia a profissão dele. Ambos eram chamados na Bíblia de rabi, ou seja, eram religiosos. Mais diferente do Egito antigo, da Suméria antiga, do Brasil atual, a religião não necessariamente forma uma profissão. Tinha outra profissão. Paulo, por exemplo, era fazedor de tendas. Mas ok. Voltemos ao caso de Jesus e seu pai José. Eles eram donos dos meios de produção. Para fazer o serviço deles de carpinteiro, e engraçado é que eu perdi uma oportunidade de ouro. Nós passamos de frente a uma carpintaria. Nesse bairro onde minha mãe mora, chamado Santa Terezinha, acho que é o bairro da cidade que mais tem carpintaria. Certo? É o bairro que mais tem carpintaria. Jesus era dono, como o pai era dono, de todos os meios necessários para fazer o seu trabalho. Agora, o pessoal que trabalha na carpintaria, não necessariamente. Se ele receber um salário, ele vai estar separado dos meios de produção. Agora, uma carpintaria como meio de produção é coisa meio assim, né? Quando a gente fala meio de produção, a gente não está falando necessariamente de pequenas carpintarias, pequenas lojinhas, pequenos comércios, barbearias. Meio de produção são grandes fábricas, grandes minas, grandes fazendas. Isso é um meio de produção. Nós temos aquele ANCAP sem noção, né? Que perguntado sobre se ele era dono do meio de produção, ele disse que sim, porque ele produziu os próprios vídeos. Mas se fosse eu, também sou capitalista. Estou aqui produzindo meu vídeo. Mas voltemos à China. A China separa o trabalhador do meio de produção? Separa? Ah, então ela é capitalista, não é? Porque a maior parte da propriedade é do Estado. E a totalidade, todos os meios de produção, ainda que não sejam do Estado, são controlados pelo Estado. Os 14 bilionários que tomaram 2 tiros na nuca ilustram muito bem esse princípio. Certo? Ilustram muito bem esse princípio. Quem controla os meios de produção é o Estado. Então, o trabalhador, sim, pode estar separado dos meios de produção. Mas quem controla os meios de produção e quem, inclusive, dirige ativamente as relações de produção, as forças produtivas, é o Estado, não a burguesia. Se é o Estado e não a burguesia, bom, aí nós temos socialismo. E, portanto, a República Popular da China é socialista.
Ah, mas os trotskistas, gente, com todo respeito, até tem amigos que são. Esquece trotskista. Ou pelo menos lê a opinião de quem conseguiu fazer a revolução. Ho Chi Minh, Mao Zedong, Enver Hoxha, Stalin, sobre os trotskistas. Para você entender o papel deles no processo contra-revolucionário. Tá certo? Então, China é socialista, sim. E eu espero ter ajudado vocês, ok? Esse é o nosso primeiro vídeo sobre economia política básica. Curta, siga, compartilha. Muito obrigado.